Eu estou muito feliz com o que eu tenho visto que Deus está fazendo nessa igreja. Que Deus continue abençoando essa igreja, trazendo cada vez mais pessoas. Eu acho que é o terceiro ano seguido que eu venho aqui e cada vez tem mais gente. Isso me deixa muito feliz também. Deus continue trazendo, acrescentando aqueles que são seus. E eu trago um abraço da minha igreja, eu sou do Caju, igreja irmã. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas 4, a gente vai ler a partir do versículo 16 ao 30. Lucas 4, 16 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Dirão: Tudo que ouvimos que você fez a Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Vamos orar mais uma vez, antes da gente começar a reflexão. Pai, os nossos corações já foram abertos aqui nesse culto. Nós abrimos nosso coração para o Senhor, pedimos para que o Senhor entrasse. O Senhor é bem-vindo. Nós pedimos hoje mais uma vez, Deus, que o Senhor, dizemos
Deus, que a nossa vida, o nosso coração está aberto ao Senhor, para que o Senhor entre com a sua palavra poderosa e transforme o mais profundo do nosso ser. Que o Senhor traga, Deus, teu fogo e a tua glória, como nós pedimos aqui, clamamos aqui hoje. Traga o teu fogo purificador, que santifica a nossa vida, que destrói as coisas que não te agradam. Que o Senhor traga a sua glória, a revelação da sua beleza, da sua santidade, a revelação da sua natureza. Nós queremos, Deus, ser cheios da sua glória, mas sabemos que para isso nós precisamos ser purificados, Deus. Que a sua palavra nos purifique nessa noite. A sua palavra transforme o nosso ser. Que a gente saia daqui diferente, um pouco mais parecidos com o teu Filho Jesus. Que teu Espírito faça um pouco mais da obra que tem feito na nossa vida. Nos transforme um pouco mais a imagem de Jesus Cristo. Que o Senhor nessa noite derrube as muralhas, destrua, Deus, mentiras que têm escravizado a nossa alma. Que o Senhor nessa noite nos encontre com o seu amor, e que esse amor seja transformador, Deus, toque o mais profundo do nosso ser. E a esperança que nós temos essa noite, Deus, que o Senhor fale, que o teu Espírito faça uma obra, que para a sua glória a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente leu uma cena, uma narrativa, um evento que está no livro de Lucas. No livro de Lucas. Lucas que escreveu uma obra dupla, uma obra de 2 volumes. Não sei se você sabe. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu uma história com 2 partes diferentes. A obra de Jesus, a obra que o Espírito Santo fez através de Jesus, e as obras que o Espírito Santo continuou fazendo através da igreja. E o texto que a gente leu é um comecinho, está no comecinho dessa obra de Lucas, de 2 volumes. Está no capítulo 4. E eu queria ler esse texto esclarecendo, sei lá, tentando refletir em alguns detalhes, prestando atenção em alguns detalhes. Você reparou isso, às vezes a gente lê a Bíblia e lê as histórias e algumas coisas passam meio desapercebidas. Às vezes eu gosto de fazer isso, eu faço minha leitura meio corrida, mas às vezes eu gosto de pegar um texto e tirar dele o máximo de profundidade que eu consigo. E a reflexão de hoje nasceu desse estudo, né? Eu estudei bastante esse texto e descobri alguns detalhes. Eu queria meio que recontar essa história que a gente acabou de ler. A primeira parte vai ser isso. Eu vou recontar essa história para a gente prestar atenção em alguns detalhes que estão acontecendo, porque esse texto é muito importante dentro da narrativa de Lucas. Então, à luz da narrativa toda de Lucas, eu queria prestar atenção em alguns detalhes que às vezes passam despercebido, e depois queria fazer algumas aplicações para a nossa vida pessoal. Então vamos lá, vamos recontar essa história. O livro de Lucas começa falando de uma grande expectativa que o povo de Israel tinha de que viria um libertador. Os primeiros quatro capítulos falam um pouco disso. Por isso que Lucas é o evangelho que mais fala da infância de Jesus. É o livro que tem mais detalhes sobre Jesus sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância dele.
em falar sobre a expectativa que as pessoas tinham da vinda do Messias. Por isso que Lucas narra, faz a sua narrativa e conta a história do nascimento de Jesus dentro dessa expectativa que Israel tinha, que as Escrituras se cumprissem e Deus enviasse um grande libertador. Então, até aqui, Lucas está contando sobre uma grande expectativa que as pessoas tinham, que Israel tinha, de que Deus enviaria um grande libertador, um Messias, que libertaria o povo de Israel. Então, Jesus é batizado e ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E depois de ser tentado, Jesus começa o seu ministério. E aqui no capítulo 4, versículo 16, Lucas conta a primeira cena do ministério de Jesus. No Evangelho de Lucas, o ministério de Jesus começa exatamente nesse evento que a gente acabou de ler. Diz que Jesus estava em Nazaré e Jesus era um judeu, e os judeus têm um costume de todo sábado ir na sinagoga. E na sinagoga eles oram, eles leem as Escrituras, eles refletem a respeito das Escrituras, tem uma espécie de sermão, fazem suas orações. Enfim, Jesus tinha esse costume, e como de costume, Jesus foi num sábado e entrou numa sinagoga. Conta Lucas, que Jesus entrou e no momento de ler as Escrituras, Jesus, que era o responsável por ler, Jesus foi naquele dia o responsável por ler e comentar sobre o texto. E diz que Jesus leu o texto de Isaías. O texto que a gente lê em Lucas, ele pode ser encontrado em Isaías 61. E aí Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, anunciar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu esse trecho de Isaías 61, que era um texto muito messiânico. Israel tinha nesse texto uma promessa de que o Messias seria daquele jeito, cumpriria Isaías 61. E Jesus pega um texto que fazia parte da esperança messiânica de Israel. Ele lê esse texto e diz Lucas que ele fecha o livro e se assenta. Se assenta porque os professores da época, os rabinos, os mestres, eles liam as Escrituras em pé, mas eles não ensinavam em pé como a gente faz aqui na igreja. Os rabinos ensinavam sentado. Eles sentavam e começavam o sermão. E Jesus se sentou e as pessoas começaram a ficar atentas a ele. O que será que ele vai dizer? O que será que ele vai ensinar? O que será que ele vai falar? E o sermão de Jesus naquele dia, o comentário de Jesus sobre Isaías foi muito simples e muito curto. Ele disse assim: hoje se cumpriu a Escritura que a gente acabou de ler. Hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. E quando Jesus disse isso, as pessoas ficaram surpresas, maravilhadas, porque aquelas pessoas entenderam muito bem o que Jesus quis dizer. Aquelas pessoas entenderam o que Jesus tinha dito naquele dia, que ele era o Messias,
que ele era a pessoa enviada por Deus para libertar o povo de Israel. E as pessoas estavam maravilhadas. E diz Lucas que eles começaram a se perguntar: olha, não é esse o filho de José? Porque eu não sei se você se lembra, mas Jesus cresceu em Nazaré. Aquelas pessoas que estavam na sinagoga conheciam Jesus, porque Nazaré é uma cidade pequena, menos de uma dezena de habitantes. Todo mundo conhecia Jesus, viu Jesus crescer, e de repente você está numa sinagoga e vê aquele menino que você viu crescer, um homem já barbudo, e ele diz assim: eu sou o Messias. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas, surpresas. Não é esse o filho de José? Mas aí que essa história começa a ficar estranha, porque Jesus começa a fazer uns comentários. Ele diz assim: na verdade, profeta não é bem-vindo na sua própria casa. Vocês vão dizer para mim: médico, cura-te a ti mesmo. Que quer dizer que é como assim: você não é poderoso, faz isso consigo mesmo. E Jesus explica meio esse ditado, é um ditado na época: médico, cura-te a ti mesmo. E Jesus continua dizendo: vocês também vão virar para mim e falar assim: faze aqui na sua cidade a mesma coisa que o Senhor, as mesmas coisas, as mesmas maravilhas que o Senhor tinha feito em Cafarnaum. Porque Cafarnaum era uma cidade gentílica. Enfim, e Jesus começou a falar isso: olha, vocês vão me pedir para fazer aqui as mesmas maravilhas que eu estava fazendo nas outras cidades. Mas aí Jesus conta duas histórias. E eu acho que aqui a história começa a ficar mais esquisita. Que Jesus conta duas histórias paralelas de dois profetas. A primeira é do profeta Elias. Jesus fala assim: Elias era um profeta de Israel, que vivia em Israel, e houve um tempo de muita seca. E na época de muita seca, muitas viúvas tinham fome em Israel. Mas o Senhor não enviou profeta a nenhuma dessas viúvas de Israel. Ele enviou o profeta à viúva de Sarepta, da cidade de Sidom. Ou seja, aquele profeta foi enviado para abençoar uma pessoa de fora, uma pessoa que os judeus chamavam de gentia, um estrangeiro. O profeta abençoou uma estrangeira. Aí Jesus conta uma outra história, a história do profeta Eliseu, que na época de Eliseu vivia em Israel, e naquela época existiam leprosos em Israel, existiam leprosos israelitas, mas o leproso que foi curado por Eliseu foi um leproso gentil, Naamã, da Síria. Na verdade, a Síria era um povo inimigo de Israel. E Jesus conta essas duas histórias paralelas que contam basicamente a mesma coisa: pessoas estrangeiras sendo abençoadas por um profeta de Israel. E estranhamente, aquelas pessoas que estavam maravilhadas com o que Jesus ensinou, aquelas pessoas ficaram enfurecidas quando Jesus terminou de contar essa história. Muito enfurecidas, que elas queriam matar Jesus. E os judeus não tinham o costume de executar no sábado. Eles estavam realmente muito irados. E quando Jesus terminou de contar essa história, as pessoas daquela sinagoga ficaram enfurecidas com Jesus e quiseram matar Jesus, expulsaram Jesus da cidade, levaram para o alto da montanha e fizeram jogar Jesus de lá, porque era o primeiro passo do apedrejamento. Eles jogavam as pessoas de um precipício e começavam a jogar pedras.
Eles queriam executar Jesus por apedrejamento. Mas Lucas não explica muito bem, parece que milagrosamente Jesus sai dali ileso. E a partir daí, Jesus começa o seu ministério. Essa é a primeira cena que Lucas conta do ministério de Jesus. Uma cena em que Jesus proclama que ele é o Messias, conta qual é o seu ministério e é rejeitado pelas pessoas do seu próprio povo. E eu queria pensar algumas coisas a respeito desse texto. A primeira delas é sobre o ministério de Jesus resumido em Isaías 61. Porque em Lucas é muito interessante que esse texto funciona como uma espécie de resumo do ministério de Jesus. Tudo que Jesus disse que era o ministério dele fazer ali, foram as coisas que ele foi realizando ao longo do Evangelho. Lucas coloca essa cena como uma espécie de sumário, como uma espécie de conteúdo programático. Eu não sei se você tem esse hábito, eu gosto de ler livros. Não sei se você gosta, mas aí escolher livro é uma coisa que a gente faz, não sei como é que você escolhe livros, mas a primeira coisa que a gente vê ali a capa assim, e na capa já tem o tema principal, né? Aí, quando você gosta do tema principal, achei interessante. Você abre ele e o livro costuma ter nas primeiras páginas uma coisa chamada sumário. Porque sumário é um resumo de como aquele tema vai ser desenvolvido ao longo do livro. Aí, quando você olha o sumário e gosta do sumário, fala, olha, o desenvolvimento disso aqui vai ser interessante, vale a pena ler. Lucas coloca essa cena nessa parte aqui, logo no início, porque aqui Jesus já resume qual vai ser o seu ministério, como uma espécie de sumário. E a partir de então, quando a gente lê o livro inteiro, a gente começa a ver como que aquilo ali vai se desenvolvendo. Uma espécie de sumário do ministério de Jesus, uma coisa resumida de como que vai se desenvolver. E o resumo de Jesus é bastante interessante, e eu queria destrinchar um pouco e aplicar algumas coisas na nossa vida. Jesus diz assim: meu ministério, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu fui ungido. E eu fui ungido, sabe para quê? Para proclamar, para evangelizar, para dar boas notícias aos pobres. Aos pobres. E sabe, nos outros evangelhos talvez a gente consiga, mas em Lucas não dá para negar que pobre é pobre mesmo. A maioria das pessoas que são abençoadas por Jesus, que são transformadas por Jesus, que recebem a mensagem de Jesus no evangelho de Lucas, são de fato pobres. Mas não são só pobres economicamente. Porque em Lucas, pobre tem um sentido um pouco mais amplo. A maioria delas era pobre economicamente mesmo. Mas muitos deles eram leprosos, cegos, ou seja, pessoas que não podiam entrar no templo. Então essas pessoas, além de ser pobres, elas tinham carências espirituais, religiosas. Elas eram desonradas, pobres. Eram as viúvas, por exemplo, que tinham uma carência familiar, não tinham familiares, ou os órfãos. Quando Lucas fala de pobres, quando Jesus está falando que o ministério dele era abençoar e evangelizar, dar uma boa notícia para os pobres, Jesus está falando de todas as pessoas que na sociedade não têm valor. As pessoas sem valor, as pessoas sem honra. Jesus veio trazer uma boa notícia a essas pessoas que não têm valor. Mas aí Jesus continua: o meu ministério, além de evangelizar os pobres,
os desfavorecidos, os desonrados. É proclamar libertação aos cativos. E cativo tem um significado muito importante para Israel, porque naquela época eles eram um povo cativo de um império. Eles viviam debaixo da autoridade do Império Romano, e a grande expectativa de Israel era que eles fossem livres do Império Romano, porque eles viviam cativos, eles eram cativos políticos. Então cativo era uma palavra muito significativa para Israel. Eles viviam debaixo de um cativeiro, eles viviam debaixo de uma espécie de escravidão, eles precisavam pagar altos impostos. Mas é interessante como Lucas usa a palavra cativo, porque a palavra libertação, libertar, é muitas vezes usada em Lucas para a libertação dos pecados. Sabe, a política não é a única libertação que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer, proclamar uma libertação muito mais profunda, a libertação da escravidão do pecado. Porque o ser humano é cativo, não é verdade? O ser humano é escravo do seu próprio pecado. Aí Jesus fala assim: eu também vim restaurar a vista dos cegos. E cegueira também é uma coisa interessante em Lucas, porque no ministério de Jesus, Jesus cura vários cegos. Jesus cura vários cegos literais mesmo, gente que não tinha visão. Mas Lucas usa algumas vezes a palavra cegueira para gente que é cega espiritualmente. Lucas usa a palavra cegueira uma vez, Jesus usa a palavra cegueira para os fariseus, porque os fariseus ficavam julgando as pessoas, julgando o próprio ministério de Jesus. E Jesus diz assim: pode um cego guiar outro cego? Jesus veio restaurar a vista dos cegos. Muitos deles eram cegos literais, mas muitos deles eram gente como nós, e gente que não consegue enxergar a realidade mais profunda, mais miserável espiritual que a gente vive. Gente que não consegue enxergar a sua própria maldade, a sua própria miséria. Gente que não consegue enxergar o quão perdido está. O ser humano é cego. E Jesus disse: olha, eu vim restaurar a vista dos céus. Eu vim fazer você enxergar quão miserável você é, quão dependente você é, quão pobre você realmente é, e quão necessitado da misericórdia de Deus você realmente é. E depois ele diz: eu vim proclamar libertação aos oprimidos. Porque o oprimido é aquele que não tem força diante de algo que o aprisiona e o oprime. O ser humano é assim, na verdade. Os israelitas eram assim porque eles viviam debaixo da opressão do império. Imagina ter a sua cidade com muitos soldados romanos, e aquelas pessoas podem te fazer mal a qualquer momento que você sair da linha e não obedecer a eles. Se você não tem força, você não tem poder contra aquele poder que está sobre você. Israel era oprimido, mas o ser humano é oprimido. O ser humano é oprimido pelas forças do inferno, pela maldade que o aprisiona. O ser humano é oprimido pela sua tendência de autodestruição. Jesus veio libertar os oprimidos. E a primeira aplicação disso para a nossa vida pessoal é que, sabe, todo esse ministério de Jesus
libertar os cativos, evangelizar os pobres, restaurar a vista dos cegos, libertar os oprimidos. Se você pensar bem, todo esse ministério de Jesus é para você, é para mim. Eu sou o primeiro beneficiário do ministério de Jesus. Porque para pensar bem, o pobre sou eu, o pobre é você, não é verdade? O ser humano é pobre, o ser humano é miserável. Uma vez eu estava pensando um pouco sobre a pobreza, eu estava com uns amigos tentando ajudar umas pessoas da África. E na época, alguns anos atrás, a África estava numa crise profunda, vivendo uma das maiores secas e fases de fome dos últimos 20 anos. Estava numa situação muito complicada. Tinha uma estimativa de que muitos africanos iam morrer de alguns países mais pobres. E a gente estava tentando ajudar. E eu estava muito pensando sobre isso, assim, sobre a pobreza. E muito comovido com isso, eu escrevi uma frase que faz muito sentido para mim. Que diz assim: a pobreza, a miséria na mesa de um lado do mundo é resultado da miséria na alma de um outro lado do mundo. Sempre que existe miséria numa mesa, é porque existe miséria na alma de alguém. Sempre que existe miséria na mesa de alguém, existe miséria na alma de outro alguém. Pobreza só existe no mundo porque a alma do ser humano é pobre. A alma do ser humano é miserável. A gente é tão miserável que a gente não é capaz de repartir. A gente é tão miserável que a gente acumula e não percebe a necessidade das pessoas à nossa volta. A verdade é que o ser humano, no mais íntimo do seu ser, é pobre, é miserável, é mesquinho e é necessitado da misericórdia de Deus. Sabe, o pobre sou eu, o pobre é você, e o primeiro beneficiário do ministério de Jesus sou eu. Eu sou o cativo que Jesus veio proclamar a libertação. Porque você já percebeu como que a gente é escravo de algumas coisas, de escravo da nossa própria tendência de autodestruir-se. Enfim, vou dar um exemplo meu. Eu tenho um problema de estômago. Às vezes ele está mais complicado, eu não consigo nem pregar direito. Eu começo a sentir uma parada voltando. Enfim, por causa do meu problema de estômago, eu tenho umas restrições alimentares. Eu não posso comer algumas coisas, tipo café. Mas o meu problema mesmo é leite. Sabe, leite de caixinha é um veneno para mim. Eu tomo leite de caixinha, sei lá, tem muito conservante, eu não sei o que aquilo tem. Mas eu tomo leite e eu fico muito mal. Mas não é mal, volta muito. E eu tomo leite e é praticamente certo de eu vomitar, porque eu tenho refluxo e tal. Eu não sei se você acredita, mas eu não consigo parar de beber leite. Eu tenho esse problema há mais de 10 anos. E eu não paro de tomar leite. Eu vomito quase todo dia. Não, estou compartilhando com vocês, mas é uma coisa triste. Eu não consigo parar. E o pior é que às vezes, eu tomei leite hoje à tarde. E eu sei que é uma coisa que me faz mal, provavelmente eu vou ficar vazia depois, que eu vou ter vontade de vomitar. E eu já passei algumas vergonhas, sabe? Já passei vergonha de, tipo assim, ir ministrar louvor. Vou contar essa história. Uma vez eu estava ministrando louvor, estava no meio da música, eu comecei a sentir, porque eu tinha tomado leite antes do culto.
E começou a subir aqui. E às vezes eu consigo segurar, mas às vezes eu sei, não, esse aqui não vai dar para segurar não. Eu tive que deixar o meu violão. Eu saí da igreja, assim, fui no banheiro, cantei, voltei, tentando fazer como se nada tivesse acontecido. E segui o culto, assim, as pessoas sem entender nada. Mas olha isso, olha que constrangimento, assim, porque tem um negócio que me faz muito mal. Eu não consigo evitar. Sabe, leite é uma coisa muito simples, mas a gente é cheio dessas coisas, não é verdade? Às vezes são coisas mais sérias. Meu pai não pode comer carne, ele tem problema de ácido úrico. E aí, quando ele come carne, ele não consegue andar. Ele fica mancando assim uma semana. E você acredita que ele não consegue não comer carne? Ele fica mancando. E o médico falou que o rim dele vai se destruir se ele continuar comendo, e ele não para. E as coisas vão ficando mais graves, não é verdade? Quantas pessoas você conhece que se destroem nas drogas? Sabe, provavelmente tem pessoas aqui que são viciadas em pornografia. E é uma sensação horrível, não é? De você ir fazer uma coisa que te dá nojo e depois você sabe que você vai ficar mal, se sentindo um lixo. E a pessoa não consegue deixar de fazer. O ser humano é escravo da sua própria autodestruição. A gente não consegue deixar de fazer coisas que a gente sabe que destroem a gente. Das coisas mais simples da vida. Tem gente aqui que não consegue deixar de reclamar. Conheço gente assim. Na verdade, reclamação é uma coisa que não sei se você sabe, mas deixa eu te contar. Reclamação é uma coisa que destrói a vida, torna a vida amarga. Reclamação é uma coisa que rouba a gente de desfrutar da beleza do dia a dia. Não é verdade? Quando a gente começa a ser muito reclamão, a gente perde a maravilha, a beleza que acontece todos os dias, no dia a dia, nas coisas cotidianas da vida. E as coisas passam pela nossa frente e a pessoa está lá reclamando. Sabe, reclamação é uma coisa que destrói gente, que destrói as pessoas que estão à sua volta, que vão se tornando cada vez mais amargas, e você vai se tornando cada vez mais amargo. Mas fala a verdade, você não consegue parar de reclamar, não é verdade? E você sabe que é chato, mas você não consegue deixar de falar. A gente é escravo das coisas que destroem a gente. Esses dias eu estava ouvindo uma rádio, enquanto eu dirigia, estava escutando uma música no rádio e começou a tocar uma música eletrônica. E era uma música em inglês e falava várias coisas que eu não estava entendendo. Mas aí, nessa música, tem uma hora que ele parava assim, fazia um silêncio. E o cara que estava cantando, cantava uma espécie de refrão. E como a música eletrônica tinha parado, eu consegui entender. Em inglês a frase era assim: tudo aquilo que me mata faz com que eu me sinta vivo. E era uma música eletrônica que de tempo em tempo parava e ele falava isso. Tudo que me mata me faz com que eu me sinta vivo. E voltava. Eu achei aquilo pesado, mas é uma verdade sobre nós. O ser humano é ávido por viver. O ser humano tem um anseio profundo de viver, mas a gente carrega a maldição desesperadora de só conseguir se sentir vivo se autodestruindo. Nós somos escravos, nós somos cativos daquilo que destrói a gente, daquilo que você sabe que você não devia fazer, mas você faz, sabendo que você vai se machucar,
sabendo que você vai machucar outras pessoas. Nós somos escravos. E está aí a boa notícia, que Jesus veio dizer para a gente que Ele pode libertar a gente dessa escravidão. O ministério de Jesus é para mim. O ministério de Jesus é para você. Para você que sabe que é cativo. Para você que sabe que é escravo de algo que te destrói as pessoas à sua volta, e mesmo assim você não consegue se libertar. Jesus está dizendo para você: eu sou poderoso o suficiente e eu posso te libertar. O ministério de Jesus é para mim e é para você que é cego, porque Ele veio restaurar a vista aos cegos. E a gente é cego, não é verdade? Você já reparou como que a gente tem dificuldade de perceber a nossa própria situação? A gente é cego com relação a nós mesmos. A gente não consegue perceber quão maldoso a gente realmente é. A gente não consegue perceber o quão chato a gente realmente é de vez em quando. A gente não consegue perceber o quanto a gente está se autodestruindo. Você já percebeu? Você já percebeu que algumas vezes a gente precisa que outras pessoas venham para a gente e falem assim: ó, você está no caminho errado. E aí depois a pessoa insistir muito, a gente começa a pensar e ver que a gente realmente estava no caminho errado, mas a gente estava no caminho errado por muito tempo e a gente não conseguia perceber. A gente é cego. A gente é cego, a gente não consegue perceber quão miserável a gente é, a gente não consegue perceber quão escravo a gente é. Porque muitas dessas pessoas que estão vivendo nessa escravidão que eu contei aqui, a gente não percebe quão escravizado a gente realmente é. Talvez esse cara que diz: tudo que me mata é o que me faz me sentir vivo, acha que ele é livre para se autodestruir, para continuar seguindo na busca dele, na rave, curtindo a vida, se autodestruindo, numa sensação de liberdade, porque ele é cego. Jesus veio restaurar sua visão, fazer você conseguir enxergar a sua situação e enxergar a graça transformadora de Deus, enxergar quem você realmente é e enxergar quem Deus quer que você seja a partir de uma obra transformadora profunda no seu ser. O ministério de Jesus é para mim e é para você, porque o pobre sou eu, o miserável sou eu, o cativo sou eu, o cego sou eu, o oprimido sou eu. A primeira verdade que eu queria que você agarrasse com toda a sua força é que o ministério libertador de Jesus é para você. Você não precisa sair daqui hoje com o jugo que você está carregando. Você não precisa sair daqui hoje com uma escravidão a qual você é submetido. Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para curar a sua cegueira. Jesus tem poder para resgatar você da sua miséria. Mas sabe, essa não é a única verdade. E seria muito bonito se fosse. Mas tem uma verdade, outras duas verdades que Israel não conseguiu perceber e que talvez seja o nosso desafio. Porque sabe o que? Segunda verdade é que o ministério de Jesus é para você. O ministério de Jesus é para mim.
Mas o ministério de Jesus não é só para você. O ministério de Jesus é também para as pessoas à sua volta. O ministério de Jesus também é para as pessoas que você não gosta. O ministério de Jesus também pode alcançar as pessoas que te fazem mal, que te perseguem. E o que Israel não soube aprender é que só é possível ser um beneficiário do ministério de Jesus quando a gente entende que o ministério de Jesus também alcança as pessoas das mais diferentes formas, os mais diferentes tipos de pessoas, e às vezes pessoas que a gente não gosta. Esse foi o problema de Israel. Sabe, Israel tinha uma grande expectativa do Messias, não é? Que a gente estava falando, que Lucas estava contando. Israel tinha esperança de um libertador, mas Israel naquela época eles tinham uma esperança específica de que quando o Messias viesse, o Messias ia libertar o povo de Israel, ia se vingar de todos os inimigos. De todos os inimigos. Tanto que em Isaías 61, Jesus omite uma partezinha, porque o texto é assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, porém liberdade aos oprimidos, restauração da vista aos cegos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso é o que está escrito em Isaías 61, mas Jesus não fala isso. Jesus tira a parte da vingança, por quê? Porque os judeus acreditavam que essa vingança era para os seus inimigos. Aí Jesus conta a história de Elias que abençoou uma gentia que era de um povo inimigo. E aí Jesus conta a história de Eliseu, que era um profeta que abençoou um comandante do exército inimigo. E com essas histórias, Jesus estava explicando para os judeus uma coisa que eles não tinham, que eles não conseguiram suportar, que era o seguinte: a salvação de Deus vai vir para toda a humanidade e não vai ter nenhum tipo de pessoa que vai ser excluída do alcance dessa salvação. Não vai ter nenhum povo, porque Deus é o Deus de todas as nações. Jesus estava falando para aquelas pessoas que a salvação seria para todos os povos, para todos os tipos de pessoas. E os judeus não conseguiram suportar isso. Eles não conseguiram suportar a ideia de que a salvação de Jesus, que era para eles, fosse também para os inimigos deles, fosse também para as pessoas que os estavam oprimindo. E isso impediu aquelas pessoas de desfrutarem do ministério de Jesus. Eu queria que você compreendesse e abraçasse essa outra verdade, que às vezes para nós é um pouco mais difícil. Que Jesus veio resgatar você da sua pobreza, da sua miséria, da sua escravidão. Mas Jesus está fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. Por isso, quando você vê uma pessoa que é escrava, de uma escravidão diferente da sua, seja compassivo com ela, seja paciente, que às vezes machuca a gente, né? Às vezes a escravidão da outra pessoa machuca a gente, e a gente não quer aceitar que o amor e a graça de Deus é para ela também. Mas é, sabe, entender isso torna a gente mais compassivo, torna a gente mais paciente com os erros dos outros, porque eu também fui alcançado. Eu também fui alcançado por essa graça.
E a mesma graça que me alcançou, com os meus erros, com os meus defeitos, e que está me transformando lentamente, porque eu ainda tenho vários, na verdade, também está transformando o seu próximo. Sabe, a graça de Deus está ao alcance daquela pessoa que você acha mais chata nesse planeta. Aquela pessoa que não gosta de você, que te prejudicou. Sabe a pessoa que mais te prejudicou na vida? Você precisa entender que Jesus quer muito alcançar essa pessoa, resgatar ela da escravidão dela, da pobreza dela, da cegueira dela. E quando a gente entende isso, a gente não deseja mais mal para ninguém, a gente só deseja a graça de Deus. Que a compaixão de Jesus inunde a nossa vida, que a gente seja tão gracioso, tão ávido, para que a graça de Deus alcance as pessoas quanto o coração do próprio Deus. E a última implicação que eu queria trazer é que o ministério de Jesus, que é para mim, que é para você, e que também é para as pessoas à nossa volta, para as pessoas até que a gente não gosta, esse ministério de Jesus é também o nosso ministério. Isso é uma coisa muito importante em Lucas, porque Lucas escreveu um livro em duas partes. E se você olhar a segunda parte do livro escrito por Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja que foi batizada no mesmo Espírito que Jesus era batizado, essa igreja entendeu que ela tinha o mesmo ministério que Jesus tinha. Essa igreja entendeu que ela precisava evangelizar os pobres. Por isso os discípulos pregavam aos pobres, pregavam, restauravam aquelas pessoas, compartilhavam o que eles tinham com os pobres. E eles viviam de uma tal forma que entre eles ninguém tinha necessidade. Olha que boa notícia! Você compartilhar a mensagem salvadora e resgatar aquela pessoa da miséria dela, da miséria espiritual, da miséria social. A igreja entendeu que esse era o ministério dela, o ministério de Jesus era o ministério dela. Eles foram chamados para restaurar a vista dos cegos. Por isso que Atos conta que Pedro e João estavam na porta do templo e lá tinha, não era um cego, era um paralítico. Contei a história errada. Tem um cego em Atos. Por isso que Deus chama um camarada chamado Ananias para curar um homem que tinha acabado de encontrar com Jesus. E por causa dessa visão, aquele homem ficou cego. E Ananias foi lá restaurar a visão do homem que se tornou um dos maiores missionários da história da igreja, Paulo. Porque o ministério de Jesus de restaurar a visão dos cegos é o nosso ministério. Os discípulos entenderam isso, que não era só a cegueira deles que precisava ser curada, mas que Jesus queria usar a vida deles para curar a cegueira de outras pessoas. Que não era só a escravidão deles, que eles precisavam ser libertos, mas que Jesus queria usar a vida deles para anunciar a liberdade a outros escravos, a outros cativos. E aquelas pessoas cheias do Espírito Santo começaram a se espalhar pelo mundo, libertando as pessoas da escravidão que elas viviam. O ministério de Jesus é o nosso ministério.
queria que você abraçasse com todas as forças a verdade de que você não precisa sair daqui mais escravo da prisão que cerca você, mas que quando você sair daqui livre, outras pessoas na rua, na sua casa, vão continuar sendo escravas. E é um compromisso seu, diante da submissão ao Espírito que está dentro de você, libertá-las. Que Deus quer usar a gente. Jesus quer usar a gente para continuar o ministério dele e espalhar o ministério dele por todo esse mundo. O ministério de Jesus continua através da sua vida, através da minha. Por isso que eu achei muito bonito o irmão subir aqui em cima e ter a sensibilidade de perguntar quem está triste. E pedir para um irmão abraçar. Porque a verdade é que muitas vezes a gente vem aqui e a gente vem aqui buscar Deus. A gente vem aqui para ser suprido das nossas próprias aflições, para ser consolado das nossas próprias tristezas. E às vezes a gente perde de vista que entre nós tem outras pessoas aflitas e que talvez a resposta da nossa oração seja o Espírito de Deus que está dentro da gente e que feridas podem ser curadas com um abraço. Que o Espírito Santo de Deus pode usar nosso abraço, a nossa oração, as nossas ações para curar alguém, para resgatar alguém da miséria, da aflição que ela está vivendo. O ministério de Jesus é o nosso ministério. Que a gente abrace essas três verdades do ministério de Jesus. O ministério de Jesus é para mim. Eu posso ser liberto, eu posso ser livre hoje. Mas o ministério de Jesus também é para o meu vizinho. É para as pessoas à minha volta. E o ministério de Jesus é também o meu ministério. Jesus quer usar a mim. Jesus quer usar a minha vida para cumprir o ministério dele na vida das outras pessoas. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nessa noite. E eu queria fazer 3 desafios. De repente você é uma pessoa que precisa abraçar uma de 3 verdades. E eu queria convidar você, se você for essa pessoa, você viesse aqui na frente. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Se você é uma pessoa que tem consciência da própria escravidão, se tem algo na sua vida que te aprisiona, que você não consegue ser liberto, que você hoje queria estar diante de Deus, desesperado, e dizer: Deus, liberta da minha escravidão, abre os meus olhos para ver, me resgata da minha miséria. Que convido a você que entendeu que você é esse pobre que está precisando desesperadamente do ministério de Jesus, de algo específico na sua vida, para ser liberto, para ser resgatado. Eu queria que você viesse aqui para a gente orar por você. Que você abraçasse a verdade da libertação de Jesus. Mas queria chamar você também, para você que carrega uma mágoa muito profunda, para você que não consegue aceitar que a salvação de Deus é para alguns tipos de pessoas, para você que enxerga algumas pessoas, algum irmão, algumas pessoas da sua convivência que você não queria que fossem salvos e que você precisa entender que a graça de Deus é também
Deus agir através da sua vida e fazer uma transformação profunda, não só em você, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua sala de aula.